estivemos aqui, fomos tão edificados. Quem esteve aqui ontem? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Nós somos tão edificados ontem aqui. E hoje nós vamos também ser edificados, dando uma continuidade, né? Seguindo algo que o Senhor tem direcionado. Eu sei que nós temos já algum conhecimento, a maioria tem já um conhecimento sobre a obra da cruz, a obra perfeita da cruz, né? Sobre a Páscoa. Mas eu tenho uma certeza convicta no Espírito que o Senhor, nesses dias, vai trazer uma profundidade de revelação a nós. Amém? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Amém. Eu não conheço a todos. Meu nome pode me chamar de Adri, tá? Eu sou uma das pastoras dessa casa chamada por Deus. E para mim é uma honra realmente estar aqui. E eu quero orar com você. Se puder orar comigo, por favor. Fecha seus olhos. Senhor, esse momento é exclusivamente teu em relação à tua palavra, papai. Nós já fomos tão edificados, Senhor, desde o início que chegamos aqui. Pai, cada canção como uma adoração, Pai, expressada a Ti. Nós te agradecemos pela manifestação da Tua presença, não apenas pela Sua presença habitando em nós, mas pela Tua manifestação aqui pelos anjos do Senhor, aqui nesse lugar, os anjos ministradores. Esse tempo, Senhor, de meditação na Tua palavra, tenha liberdade, ative em nós a sensibilidade ao Teu Espírito Santo, a cada um de nós, Senhor. Que seja exclusivamente o Senhor falando conosco, com liberdade de trazer palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra de revelação. Nós estamos aqui, Senhor, para sermos alinhados, confrontados, edificados, aprumados pelo Senhor, porque Jesus é a nossa pedra angular. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus. Sonda os nossos corações. Se porventura alguém veio com alguma circunstância, em nome de Jesus, nós chamamos a existência agora, isso sendo lançado aos pés da cruz. E o nosso Deus, que é um Deus poderoso, já tem a liberdade de agir nisso também. E a nossa mente totalmente cativa a Cristo a partir de agora, para receber daquilo que o Senhor preparou para esse momento, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Eu perguntei para vocês se vocês estavam aqui ontem, porque ontem nós passeamos ali um pouquinho sobre aquele texto, seja feito a tua vontade, fomos tão edificados, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre ao pé da cruz. Nós vamos refletir sobre a morte de Cristo diante da cruz, aos pés da cruz, e nós vamos exercer arrependimento. Amém? Vocês estão comigo? Então eu me incluo totalmente a isso, tá? Então nós vamos pedir ao Espírito Santo para sondar os nossos corações e falando conosco. Nós certamente temos muito a aprender com o Senhor todos os dias, né? Nosso coração é um coração ensinável, a palavra do Senhor. E ontem, quando, se puder colocar ali, fazendo um grande favor, Lucas 22, 44, quando nós, só recapitulando um pouquinho, porque nós vamos partir dali adiante, tá? Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. O seu suor era como gotas de sangue que caíam ao chão. Uau! Então ali no jardim de Getsemane, Jesus orou. E ele orou, ele já estava agonizando. E nós vimos ontem ali, Henrique comentou conosco ali, de um nível de estresse tão intenso, daquilo que ele já tinha revelação do que estava para acontecer. Ele já tinha conhecimento do propósito do Senhor e ele se entregou para isso. Mas tamanha era a intensidade daquilo que na própria carne dele, o físico, já sentia as dores ali. E sangue, suor de sangue derramado naquele jardim. E interessante que isso, eu pensando a respeito disso, para a gente caminhar um pouquinho depois disso, até o período da crucificação, foi no jardim Getsemane. Remete para a minha vida uma lembrança de um outro jardim lá atrás, o Jardim do Éden, onde o homem teve a queda, a separação de um relacionamento que ele tinha com Deus, que era o propósito inicial, um relacionamento de Deus com o homem. E lá atrás, no jardim, houve uma queda do homem, uma separação. E num jardim, Jesus derrama gotas de sangue como uma aspersão na terra. Então, aonde a morte lá atrás reinava, Jesus já sinalizava uma aspersão de sangue para a manifestação da remissão, né, daquilo que lá atrás foi estabelecido como um pecado. Sabe o que é o interessante? Porque esse lugar, jardim,
sinaliza um lugar espiritual. Nós somos seres espirituais, amém? Nós somos seres espirituais. Vamos lá, Carisma, vamos comigo. Nós temos um corpo, habitamos um corpo e temos uma alma. Desculpa. Então, nós somos seres espirituais, nós temos uma alma e habitamos nesse corpo. E esse jardim, então, trazendo para esse princípio, é um lugar onde aconteceu algo espiritual. Né? E tudo tem um significado, queridos. E trazendo nesse contexto, eu consigo também enxergar ali onde Jesus derrama essas gotas de sangue. Então, ali foi o primeiro derramamento de sangue numa aspersão. Foi lá na cruz. Jesus ali no jardim do Getsemane já derrama ali como uma aspersão, já estabelecendo ali que algo estava acontecendo espiritualmente, né? Ele já estava estabelecendo que aquilo lá atrás, onde a morte reinava, ele já estava estabelecendo a graça dele. E me remete a uma outra lembrança também, porque nós tínhamos o período onde a morte reinava, aonde a lei reinou e depois aonde a graça se manifestou. Nesse período da lei, quem já estudou um pouquinho a respeito disso, existia o tabernáculo. Alguém já estudou? Lembra sobre o tabernáculo? Então, e o sumo sacerdote, ele aspergia sangue também. Lembram disso? Né? Então, ele vinha para cumprir a lei, ele aspergia o sangue. Então, eu consigo ver ali Jesus também derramando, quando ele derrama essas gotas de suor que nós acabamos de ler ali, o próprio Jesus, como uma propiciação. Ele já sinaliza que ele tomaria ali. O que é propiciação? Ele manifesta já tomando sobre si a ira de Deus, para já remover sobre a humanidade todos os pecados. Por que eu estou comentando isso com vocês? Para vocês caminharem daí em diante comigo, pensando no que o Senhor quer trazer para nós nessa noite. Porque muitas vezes nós olhamos para a cruz, nós vamos falar sobre isso hoje também, mas além do propósito que o Senhor Jesus já sabia, porque Ele sabia de tudo, o Pai se revelava a Ele de tudo que precisava, por tudo que iria passar, todos os propósitos seriam cumpridos, mas Ele já sinalizava em cada detalhe o que estava acontecendo espiritualmente. Então, em nome de Jesus, que essa sensibilidade do Espírito Santo de Deus que habita em nós, ela é totalmente ativada. Ativado o discernimento espiritual para entender as coisas que têm acontecido no nosso meio a partir de agora. O Senhor sinaliza já do que está acontecendo e nós estamos atentos para caminhar na revelação do Senhor, para não sermos enganados, né? Então nós temos ali o primeiro derramamento de sangue por uma aspersão. Vamos caminhando ali um pouquinho. E eu tenho uma referência aqui que eu queria comentar com vocês. Quando eles estavam ali no jardim, eu não lembro, acho que Henrique comentou sobre isso também. Jesus se entregou. Os soldados, queria prendê-lo, mas nem havia necessidade disso, né? Quem conhece um pouco da história, Pedro ali, né? Muito eufórico, vai lá e já pega uma espada, já tira a orelha, né, do soldado. E Jesus não tem necessidade de nada disso. Eu me entrego. Eu vou cumprir o propósito. Eu decido consumar aquilo que eu vim fazer aqui na face da terra, para que todos, né, tenham esse acesso à graça do Senhor. Mas nesse texto de Mateus 26, 50, quando isso está acontecendo ali no jardim, ele já tinha orado, já tinha derramado sangue, gotas de suor ali agonizando. Judas está ali, porque Judas chega junto ali com os soldados, e a manifestação de Judas para identificar quem é Jesus é dando um beijo em Jesus. E eu consigo aprender aqui que ele precisava sinalizar quem era Jesus no meio das outras pessoas, porque Jesus era tão parecido com quem ele caminhava, e quem caminhava com Jesus era tão parecido com Jesus que era difícil diferenciar. Olha que lindo isso, gente. Isso me inspira. As pessoas, eu vou repetir de novo, vocês estão aqui comigo? Gente, eu gosto de interagir, tá? Então vocês vão comigo, tá bom? Por favor. Eu vou repetir de novo. Judas beijou Jesus para identificar no meio dos soldados quem era Jesus, porque tinha outras pessoas. Então, quem caminhava com Jesus era parecido com Jesus, e Jesus era parecido com quem ele caminhava. Jesus não era uma pessoa que estava em evidência no meio do grupo onde ele estava, uma pessoa que gostava de exibicionismo, uma pessoa que gostava de performance. Jesus não era assim, não. Isso me inspira, e em nome de Jesus vai inspirar vocês também. E aí ele beija, né, para sinalizar
estava tudo acontecendo e onde deveria ser removido daquele lugar, para que se cumprisse então aquilo que eles queriam fazer, de matá-lo, né? De levá-lo dali. E interessante que quando isso acontece, Jesus fala assim, em Mateus 26:50: amigo, o que traz aqui? O que te traz aqui? Parece que Jesus está meio irônico. Amigo, Jesus sabia o que estava acontecendo, mas Jesus não é irônico, tá? Jesus, quando ele fala assim, amigo, o que está te trazendo aqui? Sabe aquela pergunta, gente, quando alguém faz para você, você conhece tanto a pessoa, que ela está perguntando algo, mas não é aquilo que ela quer perguntar? E quando você conhece a pessoa, você sabe que aquilo que ela está perguntando não é aquilo que ela quer perguntar, e você já sabe até a resposta que você quer receber. Sabe alguém assim? Geralmente, casal sabe quando, né? Tem muita intimidade. Quando ele te faz uma pergunta, não é bem aquilo que ele quer falar. E você também já sabe o que ele quer ouvir de você, né? Isso é relacionamento de intimidade. Jesus faz uma pergunta para Judas, tamanha intimidade, chamando ele amigo. O que te trazes aqui? Quando Jesus pergunta isso, Jesus está perguntando assim para ele, amigo, qual que é a sua motivação? Jesus, primeiro eu aprendo aqui que ele está chamando Judas de amigo. Por que Jesus está chamando Judas de amigo nessas circunstâncias aqui que está acontecendo? Porque Judas está ali para cumprir um propósito de Deus. Jesus tinha que passar por isso. Judas, naquele momento, não depois, tá? No contexto, depois você sabe do que acontece. Se não sabe, a gente caminha ali depois um pouquinho. Mas naquele momento, Judas estava entregando Jesus aos soldados, mas ele estava cumprindo um propósito de Deus. Por isso que Jesus chama ele de amigo. Amigo, para a minha vida e para a sua vida, é aquele que nos leva, nos conduz a cumprir um propósito de Deus. Mesmo que aos olhos humanos possa parecer uma circunstância difícil. Mas amigo é aquele que te leva a cumprir um propósito de Deus. E quando Jesus pergunta assim para ele, qual que é a sua motivação? Jesus está dando uma oportunidade para Judas, para se permitir ser sondado no coração. Porque naquele momento Judas, por troca de dinheiro, por um senhor que governava a vida dele, que era Mamon, por inveja, talvez por tantas outras motivações, né? Mas a motivação de Judas, depois pela consequência do que acontece com ele, de se entregar, de desistir de a própria vida, né? Ali desistir de viver e morrer, se suicidar, nós vemos que a motivação dele estava errada. Não estava na motivação de que Jesus cumprisse o propósito, porque se ele ali se rende com humildade, fala assim, Jesus, minha motivação está errada, estou aqui por causa de dinheiro, estou aqui para você cumprir propósito, não. Porque eles me ofereceram dinheiro, meu coração está difícil, estou passando por uma circunstância e está tão difícil, eu tenho essa oportunidade aqui, mas Jesus, me ajuda. Jesus ia cumprir o propósito dele ou não ia? Ia. E Jesus ia ajudá-lo? Iria. Eu vejo aqui uma sinalização de quando Jesus pergunta sobre a motivação, ele está dando uma oportunidade de um quebrantamento, de um arrependimento de estar com a motivação errada, mas de ser transformado isso. Mas um orgulho no coração de Judas o matou. Mas mesmo assim, Jesus ainda o amava como amigo, porque estava ali cumprindo um propósito. Interessante que alguém que caminhava com Jesus também, que me traz uma lembrança a respeito desse contexto ali, que já havia sinalizado para aqui, do propósito para ir para a crucificação, é Pedro, né? Nós temos tantas referências de Pedro, mas uma me chama a atenção, porque Pedro, quando Jesus anuncia, quando Jesus prediz, olha, eu vou morrer, né? Está lá em Mateus 16:23, quando Jesus está predizendo ali a sua morte, mas o que ia acontecer, Pedro repreende ele. Aí Jesus fala assim para ele, afasta-se de mim, Satanás, você é pedra de tropeço, porque você não pensa nas coisas de Deus, mas pensa nas coisas dos homens. Gente, isso me confrontou de tal maneira, porque o Espírito Santo sinalizou assim para mim, quando nós não pensamos nas coisas de Deus,
mas nós pensamos nas coisas dos homens, nós somos pedra de tropeço. E nós damos oportunidade para Satanás agir nas nossas vidas. É isso que a palavra está falando. Olha lá na tua Bíblia. É Mateus 16, 23. É dessa maneira que Jesus fala: afasta-se de mim, Satanás, porque você é pedra de tropeço. Então é sério isso, né? Mas em nome de Jesus, que o nosso coração já está sendo sondado pelo Espírito Santo. E nessa noite nós vamos permitir que o Espírito Santo vá sondando e vá alinhando e vá aprumando tudo que precisa ser alinhado. E nós não vamos ser pedra de tropeço, nós não vamos dar oportunidade para o diabo. E em nome de Jesus, nós já permitimos que o Espírito Santo já vá trazendo essa ativação de um arrependimento sobre as nossas vidas, de uma conversão. Em nome de Jesus. E nós vamos pensar a respeito disso. Então, isso que nós conversamos aqui um pouquinho, trazendo a reflexão do que Henrique falou sobre seja feita a vontade, né, do Pai. Foi uma introdução, só para quem, né, quem estava aqui se lembra do que foi falado. Quem não estava, então eu sugiro que entre lá depois, assista, você vai ser muito edificado. Mas na sequência, agora que a gente conversou um pouquinho sobre isso, e que nós vimos essa motivação ali, nós pedimos agora ao Espírito Santo, né, que Ele esteja sondando a nossa motivação também, aos pés da cruz. Nós temos uma referência quando Jesus fala ali sobre amigo, né, de Judas, de João 15:15, que está escrito assim: Jesus fala: eu já não chamo vocês mais de servos, porque servos não sabem o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe. E o amigo conhece o que é do Pai à vontade, porque Jesus ouve e dá ao amigo conhecimento das coisas que são do Pai. Então ele se revela. É diferente, queridos, a questão da informação e do conhecimento. O texto fala que nós não somos mais servos. O Espírito Santo traz muito isso ao meu coração, sobre as nossas vidas. Um tempo onde nós estamos mergulhando, porque isso está começando a acontecer agora. A gente não fazia 3 dias, né, de uma profundidade sobre a Páscoa, mas um tempo onde o Senhor já está nos chamando para um relacionamento mais profundo de amizade, não apenas de informações, mas de conhecimento. Porque informação alguém traz a nós, né? Nós vimos ali. Conhecimento é você, além de você submeter com mais profundidade, é você praticar isso também, é ter um relacionamento de mais intimidade. Amigo é assim, não é assim? E aí o Pai se revela das coisas que vão acontecer, dos propósitos do Pai que estão para acontecer. Por isso que Jesus chama Judas de amigo ali, naquelas circunstâncias que nós vimos ali no início, né? E aí é uma pergunta para as nossas vidas agora, para a gente caminhar um pouquinho. A nossa motivação hoje, a minha motivação, me incluo nisso também, com certeza, né? A sua motivação para estarmos aqui hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre a cruz. Mas nós queremos verdadeiramente nos render ao pé da cruz? Conhecer com profundidade o que é estar nesse lugar espiritual? Qual que é a nossa motivação de estar nesse lugar? É para sermos beneficiados? Judas lá queria um benefício pessoal. É para sermos beneficiados com aquilo que a graça pode nos oferecer? Graça é favor imerecido. Nós temos informação já da palavra, que a obra já está consumada, tetelestai, no Senhor nós temos uma posição de filhos, né? Nós somos prósperos em tudo que nós fazemos, né? Nós somos nos reinos e sacerdócios, nós governamos sobre as circunstâncias, Satanás está debaixo dos nossos pés e tantos outros textos, né? E está tudo certo, é isso mesmo, existem essas liberações, né? Mas conforme a gente vai caminhando, a gente, além da informação, a gente vai crescendo a respeito disso. Mas uma reflexão para a minha vida e para a sua vida nessa noite: qual que é a nossa motivação de estar aqui hoje? Para nos colocarmos nesse lugar do pé da cruz. É verdadeiramente para conhecer esse lugar, para pregar esse lugar para outras pessoas? Ou é para ser beneficiado com aquilo que oferece a obra consumada? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo vai já começar a ir se revelando nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida, trazendo uma clareza de todas as áreas das nossas vidas, queridos, de qual é a nossa motivação. Porque para o Senhor o mais importante
gente, são pessoas. O propósito de Jesus aqui foi pela humanidade, foi por vidas. Nós somos, né, nos foi concedido pela graça e pela misericórdia uma posição? Foi. Mas nós temos funções também. Nós precisamos estar atentos ao que a palavra se revela a nós, de um senso de responsabilidade que a graça traz. Quando nós nos colocamos nesse lugar aos pés da cruz, em nome de Jesus, que nós vamos ter uma revelação de um conhecimento profundo desse lugar. De quem nós somos nesse lugar e qual é o propósito de nós estarmos nesse lugar. Amém? Eu queria, agora em 2 aspectos, conversar com você um pouquinho sobre nesse lugar ao pé da cruz, de nós entendermos que nós somos participantes. Amém? Nós estamos aqui. Quem está acompanhando online também está online, porque num sábado, gente, a maioria aqui até teve aula hoje, para estar aqui 7 horas da noite, que já vieram ontem, é porque é participante, né, gente? Nós somos participantes, amém? Glória a Deus, né? Então a gente vai se colocar nesse lugar de confronto, a gente quer estar aqui para o Senhor falar conosco, mas a gente tem esse entendimento que nós somos participantes. Mas nesse lugar do pé da cruz, entendendo que nós somos participantes da mensagem da cruz, 2 aspectos que eu queria conversar e levar vocês a refletir comigo também a respeito de um posicionamento nosso. Um deles está lá em Lucas 9, 23. Vamos ler? Vamos ler comigo, gente? Vocês estão muito quietinhos. Então, vamos lá. Lucas 9, 23. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu tenho uma cruz. Meu Deus, Adri, hoje você veio com tudo, né? Eu não, gente, a palavra. E eu também estou recebendo essa. Entendeu? A gente tem uma cruz. Jesus fez a obra dele ali, consumou a obra, mas o texto está se revelando a nós. Negue-se a si mesmo. Eu preciso me negar a mim mesmo, as minhas vontades. Então, esse lugar ao pé da cruz, para ser participante dessa mensagem da cruz, do que está acontecendo, eu e você, nós precisamos negar a nós mesmos, as nossas vontades, né? E interessante, quem entende um pouquinho mais a respeito da cultura ali, do que acontecia a respeito da cruz, do que significa a cruz para os judeus, a cruz era um lugar de escândalo, de vergonha, de humilhação, né? Ontem o Henrique falou um pouquinho sobre isso também, né? Ali, um lugar de derrota. Esse lugar ali de cruz, naquela época, só assassinos. Olha a lista de pessoas que ia para a cruz: assassino, rebelde, traidor, escravos. Era esse perfil que eram mortos na cruz. Pior espécie, né, gente? Eu e você. Porque Jesus foi na cruz por nós. Para o Senhor não existe um pecadinho ou um pecadão. Diferente de que tem pecados que têm consequências irremediáveis. Mas o nível é o mesmo, né? De pessoas como eu e você, que precisa se alinhar, porque nós por nós mesmos, a nossa natureza pecaminosa, todos os dias, a nossa carne grita. As nossas emoções, se não forem governadas pelo Espírito, e o Espírito Santo de Deus que habita em nós, são essas atitudes que nos impulsionam a ter práticas que trazem derrota, que trazem escândalo, que traz vergonha. Tenho certeza, e a gente não vai falar isso, porque Jesus já perdoou, já lançou no mar do esquecimento, mas não tem coisa assim que você morre de vergonha e fala: meu Deus, a gente não tem amnésia, né, gente? Jesus perdoou, mas tem coisa que faz parte da nossa história, né? Meu Deus, como é que eu fiz aquilo? Que vergonha! Como é que eu fui capaz de fazer aquilo, meu Deus? Como Deus é bom, né? Tenho certeza que se a gente pedir para o Espírito Santo sondar aí, vem lembranças. Mas graças a Deus, aquilo lá morreu, né? Mas é esse lugar que é a cruz. E aí Jesus é tão lindo que é nesse lugar que Ele se entregou por nós. E aonde Jesus toca, sabe o que acontece? Opera um poder. Nós vamos ler lá 1 Coríntios 1:18. A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, para mim, para vocês, o que é essa mensagem da cruz? Que nós estamos sendo salvos, poder de Deus. Esse lugar que hoje nós estamos nos rendendo, nos quebrantando,
aos pés da cruz, nós somos ativados em totalidade em nome de Jesus, nesse lugar. Que é uma mensagem que vai ecoar aonde o Senhor desejar através das nossas vidas, aonde opera o poder de Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Esse texto, quando ele fala ali que é loucura, ele está se referindo até na época aos gentios, aos gregos ali, porque eles olhavam para a cruz como uma loucura, né? E tem uma referência que eu quero passar ali para vocês rapidamente também, Filipenses 2:8, que Jesus, em forma humana, se tornando obediente até a morte de cruz. A humildade, né? A humildade e a obediência de Jesus. Embora aos olhos humanos, naquela fase ali, aonde ele já estava nesse processo, aonde ele já tinha derramado gotas de sangue, aonde ele já tinha ali se entregue, né? Onde ele já estava caminhando com os soldados para ser entregue para Caifás e Pilatos. Mas ali, aos olhos humanos, naquele momento, ele estava sendo humilhado, né, diante do que estava acontecendo. Mas ele não foi humilhado. Ele que se colocou num lugar de humilhação. Eu me humilho, eu me rendo à vontade do Pai. É nesse lugar, quando a gente se coloca ali, ao pé da cruz. Senhor, eu me nego a mim mesmo. Eu me nego a minha vontade. Eu decido me humilhar aos seus pés e fazer a sua vontade, cumprir o seu propósito. E a Bíblia é tão linda. Deixa eu dar um spoiler para você. Você ainda não sabe. A vontade de Deus é boa. Cadê o carisma? É boa e o quê? Agradável e perfeita. Então, é só se humilhar. A vontade de Deus, se render, se negar a si mesmo, né? Amém? Glória a Deus. Duas referências que eu comentei com vocês ali de Caifás e de Pilatos, passeando também um pouquinho nessa reflexão, me veio ao coração assim para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Ainda falando sobre o negue-se assim mesmo, que eu creio que você vai se identificar aí também, porque eu me identifiquei muito. Quando Jesus ali passa por Caifás, vou te passar a referência, Mateus 26, 57 a 63, ele já tinha ali passado pelo jardim, os soldados prenderam Jesus e conduziram a Caifás, sumo sacerdote. Apresentaram ele ali e aí levantaram falso testemunho, mentiram, arrumaram pessoas para ser falsas testemunhas, para condenar Jesus, mas Jesus não respondeu nada às acusações. Interessante que isso acontece aqui e depois quando ele é levado a Pilatos também. Foi acusado, questionado e Jesus não respondeu nada. Olha, gente, que domínio próprio, que fruto do Espírito, né? Jesus não ficou justificando, Jesus não ficou se explicando, Jesus não ficou murmurando. Jesus estava pronto para ser entregue, para cumprir o propósito do Senhor. Eu aprendo com Jesus aqui. A quando vem uma acusação, a quando vem falso testemunho, a quando vem qualquer coisa relevante nesse sentido, de mentira, que queira denegrir a sua identidade, a minha identidade, não falar nada, uma convicção no espírito do que é verdade sobre a sua vida, sobre a minha vida. Não precisa se justificar. Eu aprendo a respeito disso. Mas quando existe uma pergunta, nesse mesmo texto na sequência, falando para ele se ele era o filho de Deus, Pilatos pergunta se ele é filho de Deus, Jesus fala, olha, vocês vão ver o Filho de Deus assentado à direita do Deus, do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens no céu. Ali ele responde, a verdade é revelada a ele. Pilatos, quando pergunta assim, você é rei dos judeus? O que ele responde? Quem sabe? Você é rei dos judeus? Tu o dizes. Você é rei dos judeus? Ele fala, tu o dizes. Eu aprendo aqui. Quando alguém te pergunta sobre a sua identidade já alinhada no propósito perfeito do Pai, ela está te perguntando se você é porque ela já olhou para você e já identificou. Então, se você se identifica, se eu me identifico quem eu sou no Pai, o outro reconhece. Simples assim. Por isso a importância de quando nós nos colocamos nesse lugar,
hoje decidindo com mais profundidade a nos colocarmos ao pé da cruz. Termos uma certeza convicta no Espírito de quem nós somos, da nossa filiação paterna. E em nome de Jesus, se no nosso meio existe ainda uma ausência de paternidade, hoje o Senhor toca a vida de cada um de nós aqui, para a totalidade da paternidade celestial ser estabelecida sobre as nossas vidas, com uma certeza convicta no Espírito de quem nós somos no Senhor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E agora a gente vai ler Mateus 27, do 23 ao 26, quando ele foi levado para a crucificação. Vamos lá? Falei certo? 27, 23, 26. Tá. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Crucifica-o. E no versículo 51, o texto fala assim. Passou, ali, deixa eu continuar. Quando Pilatos, vou ler aqui, tá, gente? Percebi que meu óculos aqui não tá rolando, não. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Olha que deixa ele fazendo um favor. Obrigada, amor. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. O sangue de Jesus. Embora ali eles achavam que estavam fazendo justiça com as próprias mãos, quem estava fazendo justiça sobre nós era Deus, autorizando essa palavra. O sangue de Jesus caiu sobre eles e sobre os filhos, sobre a descendência, e nos alcançou. Glória a Deus por isso. Então, nesse momento que isso aconteceu, na sequência você vai ver lá depois com calma, no versículo 51, o véu foi rasgado. O texto fala que o véu rasgou em duas partes, a terra tremeu e as rochas se fenderam. O acesso foi liberado. Esse véu é comparado também no lugar do tabernáculo, onde o sumo sacerdote apenas uma vez por ano podia se apresentar na presença de Deus, quando ela se manifestava. E hoje nós temos esse acesso liberado, e nós temos algumas referências a terra tremeu. Uma está em Isaías 13: farei estremecer os céus, a terra se moverá por causa da ira de Deus. Então um tremor que revela a ira de Deus. Outro está em Ageu 2, do 6 ao 9, que fala sobre o tremer também, mas de uma glória. Então o tremer a terra manifesta a ira de Deus, manifesta a glória maior de Deus e manifesta esse acesso de Deus liberado. Isso que aconteceu com a gente está disponível, queridos. Está disponível. Se nós não temos experimentado ainda a totalidade, isso não pode ser apenas uma informação nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que hoje, quando nós terminarmos de meditar mais um pouquinho aqui, nós vamos nos colocar numa rendição, num quebrantamento genuíno, num arrependimento genuíno naquilo que nós temos nos distraído, que não tem permitido que a gente venha a usufruir a totalidade dessa manifestação de graça do que aconteceu aos pés da cruz. Porque esse acesso está liberado. Isso está disponível a cada um de nós. Não é necessário alguém vir orar conosco, alguém fazer mais alguma coisa, né? Então, ao pé da cruz, nós somos participantes dessa mensagem quando nós renunciamos diariamente seguir a Jesus. Isso é uma decisão diária, gente. Não é porque a pessoa já caminhou um tempo, não é porque a pessoa é pastor, não é pastor, é líder, é intercessor. Diariamente, todos nós precisamos nos posicionar nesse lugar, aos pés da cruz, e renunciar a si mesmo, a nós mesmos, às nossas vontades, ao nosso desejo, para cumprir a vontade de Deus, os propósitos de Deus. Nesse lugar, então, nós temos esse acesso liberado de usufruir a totalidade da graça de Deus manifesta. Amém? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero conversar um pouquinho com vocês num segundo aspecto. Então nós vimos a respeito disso, do renunciar a nós mesmos, negar a si mesmo. E nós temos ao pé da cruz também a mensagem da cruz, quando nós nos posicionamos em confissão e no arrependimento. Arrependimento genuíno. Não remorso, arrependimento. Isso vai resultar numa transformação na nossa vida crescente, de glória em glória.
Ai, Adriana, não sei se eu preciso, assim, já me arrependi, já confessei Jesus é meu Senhor e Salvador. A gente vai conversar um pouquinho, porque eu me identifiquei ainda em algumas coisas que ainda a gente precisa ter práticas e não se distrair e nos arrependermos em atitudes que às vezes a gente se distrai e não está usufruindo desse lugar aqui, dessa mensagem da cruz. Porque o arrependimento é quando a gente se sente de uma tristeza no espírito. Quando você fala algo que na hora o Espírito Santo te inquieta, não devia ter falado isso. Ou quando você não fala e era para você ter falado algo para uma pessoa. Quando a gente faz algo que não devia ter feito, vem aquela tristeza no espírito e dependendo da situação já te sinaliza, isso é pecado. Porque o que é pecado? Pecado é errar o alvo. O alvo está ali. Você conhece qual que é a vontade de Deus, o alvo está ali. Você veio para cá, você errou o alvo, já pecou. Então precisa se arrepender. Se necessário for, se envolver alguém, já resolve, já pede perdão, já libera perdão e vai para o alvo, vai para Cristo. Isso é um arrependimento genuíno. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos de Jesus em todo o tempo, nessa posição ali que Ele já está, para sermos salvos de nós mesmos, das nossas vontades, de hábitos ainda, às vezes, que a gente tem práticas, para alcançar esse lugar. E o Espírito Santo sinaliza isso, né? É tão lindo que o Espírito Santo sinaliza isso. Vem um convencimento no coração, pelo Espírito, dessa presença de Deus, do que aconteceu ali na obra da cruz, quando nós nos relacionamos com o Senhor, que constrange, que nos impulsiona a estar mais próximo do Senhor, como a gente falou ali atrás, de ser parecido, de caminhar tão perto com Jesus, como aquelas pessoas ali que até se confundem, né? As atitudes disso. E essa condição, ela é essencial para a salvação. Isso que eu coloquei até aqui uma frase, o arrependimento é uma condição essencial para a salvação. E essa salvação é bíblica, é o sozo de Deus. Sozo é a salvação completa, não apenas a salvação que nos conduz para a vida eterna, mas aquilo que cura, que liberta. Porque às vezes tem áreas nas nossas vidas que a gente precisa ser liberto, sabia disso? Pois é. Te contei não? A gente tem. Aí quem que mostra isso pra gente? O Espírito Santo, não é o irmão. Não é o irmão. Às vezes o irmão, o suportar-vos uns aos outros, quando a Bíblia fala, quando a gente se relaciona, quando a gente serve junto, às vezes sinaliza, né? Ó, meu querido, precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo. Aí o nosso coração, se ele está receptivo a ser confrontado, Deus pode estar usando o irmão ali com amor também. Mas é o Espírito Santo que nos convence a isso, né? Mas isso é essencial para sermos salvos. Tem algumas referências aqui rapidamente, antes de eu fazer algo que eu queria fazer aqui para demonstrar uma situação. 2 Coríntios 7, do 9 ao 10, que fala sobre o arrependimento. Paulo está falando assim para essa igreja. Para a igreja. Eu e você somos igreja. Amém. Está falando comigo, com você também, porque Jesus é mesmo ontem, hoje e sempre. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Está falando assim, ei, eu não estou me alegrando porque vocês foram entristecidos, não. Mas eu estou feliz, porque essa tristeza aí que vocês estão passando está levando vocês ao arrependimento. Você está passando uma tristeza? Está escrito na Bíblia. Estamos passando uma tristeza. Mas está levando ao arrependimento, ao ser sondado pelo Espírito e te mostrar que você precisa se arrepender, que eu preciso me arrepender de alguma coisa. Porque essa tristeza, segundo Deus, está escrito aqui, não produz remorso não, porque o remorso traz culpa, traz condenação, fica remoendo aqui. Mas essa de Deus te leva a um arrependimento que vai te salvar, vai preservar a sua salvação. Porque a tristeza do mundo, que é o remorso, isso leva para a morte. Mas a tristeza de Deus te leva a um arrependimento genuíno e te salva. Uma outra referência, 2 Pedro 3,9, diz assim: ei, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, não. Como está julgando alguns. Está demorando, querido? Tem coisa para mim que está demorando. Sei você, mas tem coisa que está demorando. Tem coisa que já aconteceu, está rapidinho. Tem coisa que não tem nem sinal ainda, mas estou crendo. Deus vai fazer um milagre. Amém? Então o Senhor está falando aqui, tá? Tem coisa que vai demorar. Alguns estão julgando isso. Mas Ele é paciente. Está escrito aqui a palavra. Ele é paciente com vocês, comigo. Por isso está demorando. Para que você não pereça. Para que todos cheguem ao arrependimento. Meu Deus. Está falando então que não aconteceu ainda porque eu preciso me arrepender de alguma coisa?
Pois é. Vamos buscar no Senhor alguém que a gente precisa se arrepender então, né? Apocalipse 3,19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. E Atos 2,38. Pedro diz assim: arrependam-se e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito. E interessante que ele traz o arrependimento aqui para o batismo nas águas. Por quê? Porque o batismo nas águas ele te faz morrer a velha criatura e nascer uma nova criatura. Conversão, mudança de atitude. Isso é o arrependimento. Isso é uma coisa que nós precisamos ser sondados em todo o tempo. Eu e você. Que área que eu preciso me posicionar e mudar de atitude? Porque a gente está aqui ainda, gente. Porque ainda a gente tem que ser aperfeiçoado. Senão Deus já te recolheu também. Então a gente precisa ainda ser aperfeiçoado e trazer a mensagem da cruz para as outras pessoas. E me vem uma referência aqui do filho pródigo. Tem outras né, também. Mas me lembra muito sobre isso também, pensando na mensagem da cruz, ao pé da cruz, porque ele fez o que fez, se distraiu pela questão, né, do dinheiro, quis aproveitar todas as oportunidades que ele tinha pela disponibilidade financeira, pegou herança, gastou com um monte de coisa, mas ele se arrependeu, genuinamente voltou, quebrantado. E ele fala: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais nem digno de ser chamado seu filho, e o Senhor o perdoa e o recebe de volta. Esse menino aqui se distraiu. E aí eu vou demonstrar, porque como eu falei para vocês, eu gosto de interagir. Juninho, vem aqui comigo. Tá proibido o meme, tá, gente? Deus tá vendo, senão vocês vão ter que se arrepender e se arrumar com Deus. Vou usar você como... Dani, me autoriza, tá, amor? Então o Juninho aqui vai ser a pessoa que representa eu e você, tá? E o Juninho tá aqui, caminhando, conheceu, né, a obra da cruz, sabe tudo isso. E Jesus está lá, mas ele está seguindo o alvo com calma. De repente, eu preciso de 2 voluntários. Lucão e mais um, por favor. Vamos, gente, participa comigo, vamos lá. E aí acontece uma situação que eles vão se distrair. Vão distrair o Juninho. Uma situação financeira, alguém pega o braço dele. E uma situação familiar. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Vai puxando, gente. Ele está saindo do lugar, gente? Está distraindo ele daquilo que ele carrega no Senhor. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Um puxa para um lado, outro puxa... Com amor, gente, com amor. Está distraindo. É um exemplo de distração. O foco está lá. Jesus está naquele lugar. Mas um está para um lado, está para o outro. Distração, a palavra original é distraction. Sabia que isso era um método... Fica aqui só um pouquinho, tá? Fazendo um favor. Sabia que isso era um método de tortura na era medieval, que eles amarravam cordas nas extremidades, nos braços e nas pernas e puxavam? Cada um, parece horroroso isso, e é horroroso mesmo. Porque cada um pegava numa extremidade para ser despedaçado. Eu vou pedir mais 2 voluntários. Não vou fazer isso com você. Você está guardado. Vem aqui, mais 2. Vamos lá, pode ser 2 meninas. Vai. Mais 2. Só para vocês visualizarem, tá, gente? Que eu gosto de demonstrar para vocês. Um na perna. Você vai tentar andar. Tenta andar. Não dá. E elas não... Pode parar, gente, tá ótimo. Em nome de Jesus. Vocês viram, gente? O propósito da distração é despedaçar. Além de paralisar, despedaça. Vem muito sutil. E sabia que o inverso, o oposto de distração, não é tração? Não é foco? É tração? Até eu falei assim, o oposto de distração, acho que é foco, né? Ter foco. Não, é tração no sentido de alguém vir e te puxa, olhando para aquilo que o Senhor tem como propósito. Te puxa para Jesus. Tracionado para Jesus. E então se cumpre o propósito. Obrigada, querido, que você está tracionado por Jesus. Em nome de Jesus, que todo intento contrário já está repreendido. Então, olha que sério isso, gente. Porque a distração vem muito sutil. Muito sutil. É uma situação
situação financeira, é um problema familiar, é uma falta de tempo. E mais uma vez eu vou falar para vocês, queridos, eu me incluo nisso, tá? A gente está muito atento a isso e pedir para o Espírito Santo e sondando, Senhor, o que tem me distraído? Eu não tenho exercido o tempo com a minha família, eu não tenho priorizado filhos. Hoje a gente viu um índice horrível de crianças já sendo ativadas em várias áreas, precocemente, expostas em coisas que estão... Porque o tempo que era com os pais está aqui, ó. Distração. Qual é o nosso propósito como pai e mãe? A responsabilidade de ensinar nossos filhos, de orar nossos filhos, de implantar neles a palavra. Filho não nasce convertido não, gente. Filho não nasce cristão. Ele precisa ser evangelizado, precisa ser ensinado, precisa ser doutrinado a orar, a práticas, a disciplinas espirituais, porque é o Espírito que governa a alma. A gente não sente vontade, gente. A gente não sente vontade de ir para academia, a gente não sente vontade de fazer dieta, a gente não sente vontade de fazer disciplina espiritual. A gente começa. A gente não sente vontade de correr, só o pastor Lucas. Cadê o pastor Lucas? Ele gosta de vontade. E o Juninho também. A gente não sente vontade, não. Não é uma disciplina? Assim é espiritual também. Mas começa. E vai aumentando. Então, cuidado. E tomo para mim isso com as distrações, porque isso vem para despedaçar o propósito. E isso é uma prática de tortura há anos atrás. E Satanás é tão astuto. Não vou entrar muito nesse detalhe, porque a gente vai falar aos pés da cruz, voltar nesse contexto para finalizar o pensamento, para a gente orar. E ele atua nisso sutilmente para despedaçar, como uma tortura mesmo, com demônios atormentadores, trazendo tormento na mente, nos pensamentos, sabe? No físico, tormento em todas as áreas. Nós vivemos num mundo onde nós temos situações espirituais atuantes. Então a gente precisa estar atento a isso, queridos. Todos nós. Todos nós. Então que o Espírito Santo esteja sinalizando o que tem me distraído. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, não tem tempo para nada. Eu vou repreender agora em nome dos intercessores. Em nome de Jesus, o ladrão do tempo. Gente, Satanás não está fazendo nada. É a gente que não está tendo ali uma disciplina em organizar o nosso tempo. Satanás está olhando assim e fala assim, estou até de boa aqui. Vou nem precisar fazer nada. Então a gente precisa estar atento, sabe? Todos nós, queridos, todos nós. E hoje é um dia realmente que nós estamos aqui para sermos confrontados, mais alinhados, sabe? E nos arrependermos. Nós temos tantos exemplos. Rapidamente aqui temos Davi que se arrependeu, mesmo tendo pecado, né? Nós temos Pedro, quando ele está pregando ali, quantas pessoas ouviram ali e se converteram e se arrependeram e já foram batizadas nas águas num posicionamento de mudar de atitude, né? E Saulo, que perseguia, se tornou Paulo, se arrependeu genuinamente. E por aí vai, né? João Batista, primeiro profeta no Novo Testamento, que anunciou sobre o arrependimento. E não acabou com João Batista não, gente. Ele anunciou Jesus, a mensagem da cruz no arrependimento. Mas eu e vocês, cada um de nós aqui, quando a nossa vida, porque o nosso testemunho fala, quando a nossa vida é colocada diante da cruz, ao pé da cruz, buscando diariamente a negar a si mesmo, a não se distrair ali, para viver a mensagem da cruz, num arrependimento daquilo que a gente precisa se posicionar, daquilo que a gente precisa melhorar. A gente está pregando o arrependimento para as outras pessoas também. Isso é uma missão até da igreja, nós estamos demonstrando isso. E para encerrar ali Mateus 3:8, nós precisamos dar fruto que mostra o arrependimento. A pessoa às vezes faz um monte de coisa errada. Ai, desculpa, perdão, já orei, já fui até na sala da intercessão, fiz renúncia. De novo, ai, desculpa, não sei o que lá, fiz renúncia. E vai fazendo renúncia, e vai para Moriá, e vai para Legendar, e vai para Moriá, e vai para Renovo, e faz renúncia, e vai para encontro com Deus, e vem para intercessão, e sai da intercessão. Estou falando que assim, a gente está como igreja, todos nós. Caiu, levanta e vamos lá, vamos superar isso. Vamos superar. Mas nós precisamos nos posicionar em dar fruto, porque o falar, pedir desculpa, não é fruto de arrependimento. O arrependimento vem com fruto. Posicionamento, eu vou para lá. Quem está me tracionando é Jesus. Porque eu estou arrependido, mas eu vou para cá. Estou arrependido, volto para cá. Então é se posicionar. O que vai me impulsionar nisso? Coração quebrantado, rendição,
buscar o Senhor. Então, nessa noite, o que eu quero impulsionar vocês, assim como eu tenho sido impulsionada no Senhor, que nós tenhamos esse posicionamento, sabe? Eu quero convidar vocês a sair desse lugar, todos nós, de distração, de falta de disciplina espiritual. Nós temos esse entendimento do que Jesus fez ali na cruz, e em nome de Jesus que nós vamos ter um tempo aqui no secreto agora com o Senhor. Se necessário for de silêncio, mas vocês ouvirem, eu ouvir a voz do Senhor na área que nós precisamos. Nesse lugar da cruz, para o Senhor se revelar a nós o propósito dEle. A nossa vida aqui na terra não é para crescermos apenas para isso, para casarmos, para termos filhos, para trabalhar. Nós temos propósitos grandiosos que envolvem vidas, que envolvem o propósito de Deus, em levar Jesus, em levar a mensagem da cruz, em orar pelas pessoas, em abençoar, até que Jesus volte, em orar por Israel, né? Quem estava aqui na aula sabe disso. Então nós precisamos entender os propósitos. Cada um de nós aqui, o Senhor tem um propósito individual aqui, tem propósito como reino. Então eu quero pedir isso para vocês, queridos. Nós tenhamos liberdade a partir de agora. Se você quiser vir aqui, se ajoelhar, você se ajoelha. Se você quiser ficar lá atrás, em pé, se você quiser chorar, você vai orar por você mesmo. Ninguém vai impor as mãos em ninguém. Nós não precisamos, é bênção, nós somos abençoados, mas para esse momento, o Espírito Santo tem colocado ao meu coração, nós vamos nos arrepender. Nós vamos nos render aos pés da cruz, ao pé da cruz. Nós vamos buscar ao Senhor e pedir: Senhor, fala comigo. Aonde que eu tenho me distraído? Fala comigo, Senhor. O Senhor tem sido o Senhor da minha vida mesmo? Que área que o Senhor não tem governado na minha vida, Senhor? Eu tenho negado a mim mesmo, eu tenho colocado outras coisas como prioridade. Marido, a tua esposa tem sido prioridade para você. Esposa, o teu marido tem sido prioridade para você. Pais e mães, os teus filhos têm sido prioridade. O chamado de Deus sobre a sua vida, que você já sabe qual é, ou se você não sabe ainda, mas tem sido prioridade. Você tem entendimento que você tem uma função, não apenas uma posição, e que estamos como reino de Deus, como propósito do Senhor para serem cumpridos aqui na face da terra, está aguardando a manifestação dos filhos de Deus em você. Então nós vamos ter esse momento. O louvor vai estar com o instrumental. Em alguns momentos talvez você nem escute o louvor sendo ministrado, mas é um tempo onde nós vamos nos quebrar. Se você quiser ficar na tua cadeira, você fique, mas não se distraia. Não é você orando pela tua esposa, pelo teu esposo, não é intercessor orando um pelo outro, não. Nós vamos buscar ao Senhor. Nós vamos pedir ao Senhor para sondar o nosso coração, sabe, se revelar aonde que eu tenho me distraído, aonde eu preciso me arrepender, onde eu preciso me render. Eu preciso me render ao pé da cruz, mas no entendimento de uma revelação. Senhor, aqui nesse lugar tem áreas que eu ainda não estou negando a mim, que eu estou na minha autossuficiência, eu estou fazendo o meu jeitão, com as habilidades que eu tenho, com as experiências bem-sucedidas que eu já tive, mas eu não quero mais, Senhor. Eu quero estar nesse lugar de dependência do Senhor. Eu quero estar nesse lugar de cumprir o propósito do Senhor. Senhor, fala comigo. Eu quero valorizar a obra da cruz. Que ela não seja apenas uma informação ou algo que quando chega a Páscoa ou quando eu assisto filme, eu me emociono. Não se trata de emoção, queridos. Se trata de uma vida diária com Deus. Nós não podemos nos acostumar com a presença. Nós não podemos viver também de experiências de conferências. O Senhor diariamente está desejoso em se revelar para nós, para que nós venhamos também a transbordar a mensagem da cruz para outras pessoas. Então esse tempo é teu com Deus. Fecha os teus olhos, não se distraia. Quem tem criança pequena, se quiser ficar lá no fundo, sabe? Mas vamos ter esse tempo.
Vamos ter esse tempo e em nome de Jesus, nós chamamos a existência os anjos ministradores do Senhor aqui nesse lugar. Mais anjos, Senhor, mais anjos, enche de anjos aqui neste lugar. Sonda os nossos corações e até aqui dentro, que nada nos distrai. A gente não tem que ficar orando quem está orando, quem não está, quem está chorando, quem não está. Não estou escutando nada, Adri, não consigo escutar nada. Então fale com Deus. Deus, eu não estou conseguindo te escutar. Deus, eu tenho tomado decisões por mim mesmo, por causa de necessidade, de circunstância. Deus, eu não consigo mais nem orar. Então fique em silêncio e peça para Deus falar com você, porque Deus fala, queridos. Deus preparou essa noite para falar com todos nós, em nome de Jesus. Todos nós vamos ouvir a voz do Senhor essa noite. Amém.
Há uma atmosfera de adoração aqui, queridos. Há uma atmosfera de adoração. Aroma suave está subindo. Aroma suave. Incenso suave está subindo ao Senhor. Não se distraia, não se distraia. O Senhor está falando, o Senhor está falando. E desejoso em se revelar mais.
constrange. Obrigada pela manifestação da sua presença nesse tempo que estivemos aqui. Obrigada, Senhor, por nos conduzir essa consciência que diariamente nós podemos ter, Senhor, um relacionamento de intimidade com profundidade no Senhor. Obrigada, Senhor, por cada vida que está aqui, cada família aqui representada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja de Cristo, nós acessamos isso como uma realidade. Nós nos posicionamos ao pé da cruz, negando a nós mesmos, a nossa vontade, mas chamando a existência sobre as nossas vidas. A vontade do Senhor seja feita a tua vontade, que se cumpra os seus propósitos em nós e através de nós. Nós nos posicionamos ao pé da cruz, valorizando aquele que tocou a cruz, porque onde ele toca, opera o poder, que é o teu evangelho. Nesse lugar nós acessamos, Senhor, e através de nós que nós venhamos a transbordar como reino de Deus a mensagem da cruz, não como algo sofrido, mas como vitória, porque o Senhor já venceu a morte, o Senhor já disponibilizou sobre nós o favor imerecido, o acesso está liberado. Obrigada, Senhor, obrigada. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, em adoração, em reverência, em temor ao Senhor. E em nome de Jesus, que nós nunca vamos nos acostumar com a presença. Em nome de Jesus, que isso é sede insaciável sobre as nossas vidas. Que nós temos fome e sede da Tua palavra, da Tua presença, de Te conhecer por quem o Senhor é. E não por aquilo que o Senhor faz, mas por quem o Senhor é. Porque tudo é do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. E nós entregamos a Ti, Senhor, toda a nossa gratidão por aquilo que o Senhor fez aqui nas nossas vidas nessa noite. Isso só aconteceu pela Tua graça e misericórdia. Entregamos a honra, a glória, o louvor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós chamamos a existência com um novo tempo sobre as nossas vidas. Que isso vai ser preservado. Nós não vamos nos distrair. Satanás, nós damos uma voz de comando no mundo espiritual. Não vai ser despedaçado, porque nós caminhamos para o alvo, que é Cristo Jesus. Senhor, esse altar é seu. Pai, cada um, Senhor, que está sendo usado pelo Senhor para ministrar aqui as nossas vidas, nós colocamos diante do Senhor o ministério de louvor. Pai, esse ministério é do Senhor, esse serviço é teu, é do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. Pai, continua usando e ativando a vida de cada um dos seus filhos, todos envolvidos, Pai, em servir ao Senhor. Nós chamamos a existência aquilo que o Senhor liberou no nosso meio nessa noite sobre a vida deles também, eles recebendo do Senhor como recompensa. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, isso não acaba aqui. Nós vamos, Senhor, permanecer neste lugar espiritual. Mas nós temos, Pai, que retornar para os nossos lares. Alguns têm alguns afazeres ainda, mas nós nos reuniremos aqui amanhã, Senhor, para permanecer cultuando ao Senhor. Mas isso não se acaba aqui. Cada um, aonde estiver aqui, seja para os seus lares, seja para algum lugar, levando a presença, transbordando da
guardados no Senhor. Nós chamamos a existência, o nosso coração é bem guardado no Senhor, em nome de Jesus. Amém?